A energia nuclear é usada para gerar eletricidade e armas de energia. Ela é adquirida de reações como decadência nuclear, fissão nuclear e fusão nuclear. Hoje, uma parcela significativa da eletricidade e da energia nuclear é produzida pela fissão nuclear de plutônio e urânio em usinas de energia nuclear. Cerca de 10% da eletricidade mundial é devida a reatores nucleares e 20% da eletricidade dos Estados Unidos é proveniente de usinas nucleares. A energia nuclear é a fonte de energia mais limpa. Ela não apenas fornece eletricidade, mas também permite a exploração do espaço através de sistemas de energia radioisótopo. Os radioisótopos ajudam a detectar tumores, tratar cânceres e imagens de câmeras. Eles também ajudam nas investigações criminais, pois os radioisótopos podem identificar vestígios de tinta, vidro, pólvora, fita adesiva, chumbo e venenos. Além disso, os radioisótopos também causam impacto na agricultura através do controle de insetos que danificam as plantações. A energia nuclear oferece toneladas de vantagens. É uma das mais baixas fontes de energia de carbono e tem uma das menores pegadas de carbono. Ela produz uma enorme quantidade de eletricidade com minúsculas emissões de carbono. Embora a construção de usinas nucleares seja cara, a geração de eletricidade a partir de usinas nucleares é altamente confiável e econômica. Ela minimiza as emissões de gases de efeito estufa, enquanto fornece uma solução para a crescente crise energética e a mudança climática. Um reator nuclear inicia e controla as reações de fusão e fissão em cadeia nuclear. Elas são usadas em usinas nucleares, principalmente para a produção de eletricidade e propulsão nuclear marinha. O primeiro reator nuclear do mundo foi construído em 1942 pelo vencedor do Prêmio Nobel Enrico Fermi, sob o Stagfield Football Stadium da Universidade de Chicago. Hoje, cerca de 440 usinas nucleares estão trabalhando em todo o mundo e outras 55 estão em construção. No entanto, o primeiro reator nuclear data tanto quanto se pode imaginar. Surpreendentemente, o primeiro reator nuclear é tão antigo quanto 2 bilhões de anos. Embora não existissem seres humanos, ciência ou tecnologia há 2 bilhões de anos, como surgiu este reator nuclear? Neste vídeo, vamos contar a você sobre a descoberta de um reator nuclear de 2 bilhões de anos que muda tudo. Nos anos 50, enquanto reatores nucleares comerciais estavam inicialmente sendo criados e crescendo em popularidade, os cientistas primeiro propuseram que reatores nucleares naturais poderiam ter operado na velha Terra. Em uma pesquisa de 1956, Paul Kuroda previu as circunstâncias sob as quais a fissão nuclear poderia espontaneamente ocorrer e continuar. 16 anos depois, sua previsão se mostrou correta. No que hoje é conhecido como Gabão, África Ocidental, 17 reatores de fissão nuclear naturais estavam em operação há 2 bilhões de anos, muito antes da humanidade criar as primeiras instalações comerciais de energia nuclear nos anos 50. Estes reatores nucleares orgânicos geravam apenas uma pequena quantidade de energia. Em 1972, alguns cientistas franceses estavam minerando na mina Oklo, em sua antiga colônia no Gabão, África. Eles pegaram algumas amostras de minério de urânio e fizeram alguns testes. Normalmente, o minério de urânio compreende 3 isótopos: urânio 238, urânio 234 e urânio 235. Os isótopos são 2 ou mais tipos do mesmo elemento, mas com vários nêutrons em seus núcleos. O urânio 238 é o tipo mais abundante, enquanto o urânio 234 é o mais raro. Por outro lado, o urânio 235 pode sustentar reações nucleares em cadeia e é o que mais interessa aos cientistas. O minério de urânio é tipicamente composto de 0,72% de urânio 235. Entretanto, os cientistas franceses descobriram que o seu minério de urânio consistia de 0,717% de urânio 235. O que parecia ser uma pequena diferença de apenas 0,03%, na verdade tinha um significado imenso para os cientistas. Os franceses haviam descoberto algo bastante estranho enquanto realizavam uma medição isotópica regular no minério de urânio do Gabão. As autoridades nucleares francesas acharam esta lacuna altamente preocupante. Ela criou uma situação alarmante porque o urânio pode ser usado para produzir armamento nuclear, bombas e outras coisas. Além disso, ele é encontrado apenas em pequenas quantidades na crosta terrestre, na Lua e até mesmo em meteoritos. Isto os fez pensar que cerca de 200 quilos de urânio 235 haviam desaparecido. Ele não tinha sido roubado nem tinha desaparecido, mas o urânio 0,003% perdido tinha sofrido uma reação de fissão nuclear e tinha se dividido em outros átomos. O urânio anômalo do Gabão deu provas de algo extraordinário: o primeiro reator nuclear natural já descoberto. Graças aos funcionários e cientistas nucleares que eventualmente se lembraram dos documentos antigos do Kuroda e outros, parte desse urânio 235 foi usado em um reator nuclear natural há 2 bilhões de anos. Portanto, o minério de urânio foi empobrecido em urânio 235. Definitivamente isso deixou os cientistas perplexos, pois
A primeira usina nuclear só veio a existir nos anos 50 e produziu apenas uma pequena quantidade de eletricidade. Em contraste, uma mina não supervisionada na África criou a energia nuclear há muito tempo. As minas de urânio de Oklo acabaram por render a descoberta de 16 reatores nucleares naturais. Em Bangombé, cerca de 30 quilômetros ao sudeste de Oklo, outro reator nuclear natural também foi encontrado, o 17º da série de reatores biológicos. Era difícil de acreditar, pois as reações nucleares exigem condições específicas. Neste cenário, o reator não era um objeto artificial, mas uma área de urânio natural na mina de Oklo, no Gabão. Talvez o terreno rochoso e a temperatura fossem adequados para desencadear algumas reações nucleares com urânio radioativo. Um suprimento abundante de urânio é necessário para que uma reação nuclear ocorra. Outras exigências incluem uma infinidade de nêutrons e uma substância reguladora como a água. Vários cientistas teorizaram esta intrigante descoberta de várias maneiras. Uma teoria popular é que, embora 0,72% do urânio pareça ser uma pequena quantidade, ele foi suficiente para uma reação de fissão nuclear. O urânio-235 decompõe-se naturalmente no tório e libera um nêutron, cumprindo finalmente o segundo requisito de nêutrons. Esse nêutron reage com outro urânio-235 e a reação de fissão começa. A fissão pode ser resumida como quebrar átomos em pequenos átomos e liberar energia junto com alguns nêutrons. Quando o nêutron se combina com o urânio-235, eles formam o urânio-236, que é instável. O novo isótopo é tão instável que se divide e cria muitos átomos estáveis menores e alguns nêutrons. Os nêutrons resultantes combinam-se com outros átomos e a reação em cadeia continua. Havia um fluxo de água subterrânea natural, servindo como terceira condição de regulação de substâncias. Conforme os átomos se dividem, eles liberam nêutrons e energia. A água provavelmente retardou os nêutrons e a energia aqueceria a água. Depois de algum tempo, a água seria tão aquecida que começaria a ferver. Eventualmente, a água suficiente teria fervido até que não houvesse mais nada para retardar os nêutrons. Os nêutrons iriam atirar no chão sem reagir com nada e a reação iria parar. O fluxo natural de água subterrânea então se infiltraria até que houvesse água suficiente para iniciar todo o processo. Este ciclo provavelmente continuou por centenas de milhares de anos. Depois de algum tempo, todo o urânio-235 foi consumido e não havia o suficiente para manter as reações em andamento. O reator acabou parando, deixando apenas alguns poucos vestígios de sua existência, incluindo o enigma do urânio que faltava. Os reatores do Gabão tinham uma potência média de aproximadamente 100 kW ou 1.000 lâmpadas. Comparativamente, as usinas nucleares de reatores comerciais de água fervente e pressurizada produzem 1.000 megawatts, ou o equivalente a 10 milhões de lâmpadas. Os reatores nucleares do Gabão são dignos de nota, apesar de produzirem apenas pequenas quantidades de energia desde que começaram a funcionar espontaneamente há cerca de 2 bilhões de anos e mantiveram essa operação por até 1 milhão de anos. Além disso, a capacidade dos reatores do Gabão de armazenar com segurança vários subprodutos radioativos de fissão nuclear por 2 bilhões de anos mostra que o armazenamento geológico de resíduos nucleares, a longo prazo, é possível. A preservação a longo prazo dos reatores nucleares naturais do Gabão é possivelmente ainda mais impressionante do que os próprios reatores. Estas usinas de energia nuclear existem há 2 bilhões de anos. A estabilidade a longo prazo da crosta continental africana e o isolamento dos recursos de urânio das águas subterrâneas oxidantes contribuem para a sobrevivência dos reatores do Gabão. Os materiais carbonáceos circundantes e a argila que produziram e mantiveram condições de redução e restringiram em grande parte o fluxo de urânio e outros subprodutos da fissão nuclear radioativa parecem ter preservado os reatores nucleares naturais no Gabão. Especula-se que talvez, 2 bilhões de anos atrás, vários locais adicionais na Terra tinham reatores nucleares naturais operando. Talvez existam outros reatores nucleares naturais que ainda não tenhamos descoberto, ou talvez os remanescentes radioativos de tais reatores tenham sido corroídos, oxidados e dissolvidos há muito tempo. Entretanto, de acordo com especialistas, os reatores nucleares naturais do Gabão ainda são únicos e certamente mais insubstituíveis do que os espécimes mais valiosos da Lua e de Marte. Os reatores do Gabão foram estáveis, duraram muito tempo e foram preservados por 2 bilhões de anos. Como resultado, as pesquisas científicas sobre estes raros reatores naturais oferecem uma visão significativa da energia nuclear antropogênica e do gerenciamento de resíduos nucleares. Parece que a mãe natureza é capaz de operar um reator nuclear. Atualmente não existem outros reatores nucleares naturais conhecidos, tornando os reatores de fissão no Gabão únicos. Os 16 reatores nucleares naturais de Oklo foram totalmente minerados por seu rico minério de urânio, o que é uma infelicidade para a pesquisa. Apenas um pequeno número de amostras de urânio, muitas vezes com poucas notas de campo,
estão disponíveis para os cientistas usarem nas suas investigações destes excepcionais reatores nucleares. O último reator nuclear natural em Bangombé estava em perigo de ser minerado no final dos anos 90. A mineração do urânio de Bangombé foi questionada em uma carta de 1997 à revista Nature pelo cientista François Gauthier Lafayette. Eles escreveram: o último reator de fissão natural conhecido na Terra provavelmente será minado este ano. Como estes reatores naturais são únicos, pelo menos um deve ser preservado para programas de pesquisa presentes e futuros. Todos os reatores, exceto um, estão localizados no mais importante depósito de urânio da bacia de Franceville, no Gabão, em Oklo. Este depósito será completamente extraído em breve, em 1998. Portanto, o trabalho futuro destes reatores terá que depender de amostras coletadas anteriormente, muitas das quais estão mal documentadas e fora de seu contexto geológico. O trabalho ainda é possível, entretanto, em um reator localizado no depósito mínimo de urânio de Bangombé, a 30 km de Oklo. Nós propomos a preservação deste depósito único e cientificamente importante para pesquisas presentes e futuras. Este depósito não é menos único e certamente mais insubstituível do que os espécimes mais valorizados da Lua e Marte. Desde a descoberta dos reatores nucleares naturais do Gabão em 1972, os cientistas têm ficado perplexos sobre o porquê destes reatores, que parecem ter se desenvolvido no Gabão há apenas 2 bilhões de anos, não surgiram em nenhum outro lugar na Terra. Os reatores do Gabão ainda são um mistério para os cientistas. Nos últimos 40 anos, eles juntaram informações sobre como estes reatores nucleares funcionaram e foram registrados no registro geológico. Você pode estar se perguntando por quê, com o urânio 235 empobrecido para menos de 4% do urânio, os reatores nucleares naturais surgiram em depósitos de urânio há apenas 2 bilhões de anos. Se as quantidades de urânio 235 tivessem sido maiores no início da história da Terra, os reatores de fissão não teriam surgido ainda mais provavelmente. Tenha em mente que uma alta abundância de isótopos de urânio 235 é apenas um dos 4 pré-requisitos para o surgimento de um reator nuclear natural. A concentração de urânio é um outro pré-requisito crucial. Isso determina que não havia concentrações significativas de urânio na Terra antes de 2 bilhões de anos atrás. É fácil entender o porquê. Oxigênio. Apenas pequenas quantidades de urânio são encontradas na maioria das rochas da Terra, partes por milhão ou partes por bilhão. A circulação hidrotérmica é tipicamente usada para concentrar urânio, pegando o elemento e focalizando-o em um novo depósito hidrotérmico. O urânio deve ser solúvel para que essa circulação hidrotérmica o engrosse e seja coletado na água. A solubilidade do urânio, no entanto, pode ser um pouco desafiadora. O urânio tende a criar compostos muito estáveis que são difíceis de dissolver em sua forma reduzida, o U4+. Entretanto, o urânio facilmente forma complexos solúveis em sua forma oxidada, o U6+. A atmosfera inicial da Terra continha extremamente pouco oxigênio. Como não havia oxigênio para converter o urânio em suas formas solúveis, concentrar uma quantidade considerável de urânio teria sido incrivelmente desafiador. Entretanto, o grande evento de oxidação, que começou há cerca de 2,4 bilhões de anos, viu um aumento dramático no conteúdo de oxigênio atmosférico de 1 para 15%.